9.074 estabelece normas para outorga e prorrogações de concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1º. Sujeitam-se ao crime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos termos da Lei 8.987, os seguintes serviços e obras públicas de competência da União. Inciso 4. Vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública. Inciso 5. Exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, diques e irrigações, precedidas ou não de execução de obras públicas. Inciso 6. Estações aduaneiras e outras terminais alfandegados de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas. Inciso 7. Os serviços postais. Parágrafo 2º. O prazo das concessões e permissões de que trata o inciso 6 deste artigo será de 25 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos. Parágrafo 3º. Ao término do prazo, as atuais concessões e permissões mencionadas no parágrafo 2º, incluídas as anteriores à Lei 8.987, serão prorrogadas pelo prazo previsto no parágrafo 2º. Artigo 2º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana, e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, observado em qualquer caso os termos da Lei 8.987. Parágrafo 1º. A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados com base na Lei 8.987, entre a data de sua publicação e a da presente lei, fica dispensada lei autorizativa. Parágrafo 2º. Independente de concessão, permissão ou autorização, o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. Parágrafo 3º. Independe de concessão ou permissão ao transporte. Inciso 1. Aquaviário de passageiros que não seja realizado entre portos organizados. Inciso 2. Rodoviário e aquaviário de pessoas realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade. Inciso 3. De pessoas em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que de forma regular. Artigo 3º. Na aplicação dos artigos 42, 43 e 44 da Lei 8.987, serão observadas pelo poder concedente as seguintes determinações. Inciso 1. Garantia da continuidade da prestação dos serviços públicos. Inciso 2. Prioridade para a conclusão de obras paralisadas ou em atraso. Inciso 3. Aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando a elevação da competitividade global da economia nacional. Inciso 4. Atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional, inclusive as rurais. Inciso 5. Uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais. Capítulo 2. Dos serviços de energia elétrica. Seção 1. Da concessão, permissão e autorizações. Artigo 4º. As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços de instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta
e da Lei 8.987 e das demais. Parágrafo 1º. As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo poderão ser feitos a título oneroso em favor da União. Parágrafo 2º. As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 anos, contado da data da assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 anos, a critério do poder concedente, observadas as condições estabelecidas nos contratos. Parágrafo 3º. As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica contratadas a partir desta lei terão o prazo necessário à amortização de investimentos, limitado a 30 anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato. Parágrafo 4º. As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou permissionário, no prazo de até 36 meses anteriores à data final do respectivo contrato, devendo o poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até 18 meses antes dessa data. Parágrafo 5. As concessionárias ou as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional, SIM, não poderão desenvolver atividades. Inciso 1. De geração de energia elétrica. Inciso 2. De transmissão de energia elétrica. Inciso 3. De venda de energia a consumidores de que tratam os artigos 15 e 16 desta lei, exceto as unidades consumidoras localizadas na área de concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos por aqueles artigos, inclusive tarifas e prazos, ressalvado o disposto no parágrafo 13. Inciso 4. De participação em outras sociedades de forma direta ou indireta, ressalvado o disposto no artigo 31, inciso 8 da Lei 8.987 e nos respectivos contratos de concessão, ou, inciso 5, estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. Parágrafo 6º. Não se aplica o disposto no parágrafo 5º deste artigo às concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição e às cooperativas de eletrificação rural. Inciso 1. No atendimento a sistemas elétricos isolados. Inciso 2. No atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 megawatts ano e a totalidade da energia gerada seja a ele destinada. Inciso 3. A captação, aplicação ou empréstimo de recursos financeiros destinados ao próprio agente ou à sociedade coligada, controlada, controladora ou vinculada à controladora comum, desde que destinados ao Serviço Público de Energia Elétrica mediante anuência prévia da ANEEL, observado o disposto no inciso 13 do artigo 3º da Lei 9.427, com redação dada pelo artigo 17 da Lei 10.438, garantida a modicidade tarifária e atendido ao pedido na Lei 6.404. Parágrafo 7º. As concessionárias e as autorizadas de geração de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional, SIM, não poderão ser coligadas ou controladoras de sociedade que desenvolvam atividades de distribuição de energia elétrica no SIM. Parágrafo 8º. A regulamentação deverá prever sanções para descumprimento do disposto nos parágrafos 5, 6 e 7 deste artigo, após o período estabelecido para desverticalização. Parágrafo 9.
As concessões de geração de energia elétrica contratadas a partir da medida provisória 144 terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato. Parágrafo 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizada a celebrar aditivos aos contratos de concessão de uso de bem público de aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor da União, mediante solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir que o início do pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das seguintes situações a que ocorrer primeiro. Inciso 1. O início da entrega da energia objeto de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Inciso 2. A efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento. Parágrafo 11. Quando da solicitação de que trata o parágrafo 10 deste artigo resultar postergação do início do pagamento pelo uso de bem público, a celebração do aditivo contratual estará condicionada à análise e à citação pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a postergação solicitada. Parágrafo 12. No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor não pago incidirá apenas a atualização monetária, mediante a aplicação de índices previstos no contrato de concessão. Parágrafo 13. As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica poderão, conforme a regulação da ANEEL, negociar com consumidores de que tratam os artigos 15 e 16 desta lei, afastada a vedação de que trata o inciso 3 do parágrafo 5º, contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado. Artigo 4A. Os concessionários de geração de aproveitamentos hidrelétricos outorgados até 15 de março de 2004 que não entrarem em operação até 30 de junho de 2013 terão prazo de 30 dias para requerer a rescisão de seus contratos de concessão, sendo-lhes assegurado no que couber. Inciso 1. A liberação ou restituição das garantias de cumprimento das obrigações do contrato de concessão. Inciso 2. O não pagamento pelo uso de bem público durante a vigência do contrato de concessão. Inciso 3. O ressarcimento de custos incorridos na elaboração de estudos ou projetos que venham a ser aprovados para futura licitação, para exploração do aproveitamento nos termos do artigo 28 da Lei 9.427. Parágrafo 1º. O poder concedente poderá expedir diretrizes complementares para fins dispostos neste artigo. Parágrafo 2º. A fim de garantir a condição estabelecida no inciso 2 do caput, fica assegurada ao concessionário a devolução do valor de uso de bem público efetivamente pago e ou a remissão dos encargos de mora contratualmente previstos. Artigo 4b. As concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum, que, reunidas, atendam a critérios de racionalidade operacional e econômica conforme o regulamento, poderão solicitar o reagrupamento das áreas de concessão, com a unificação do termo contratual. Artigo 4c. O concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços e instalações de energia elétrica poderão apresentar plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga, conforme regulação da ANEEL. Parágrafo 1º. O plano de transferência de controle societário deverá demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado. Parágrafo 2º. A aprovação do plano de transferência de controle societário pela ANEEL suspenderá o processo de extinção da concessão. Parágrafo 3º. A transferência de controle societário, dentro do prazo definido pela ANEEL, ensejará o arquivamento do processo de extinção da concessão.